campo. Então, eu acho que esse é o processo mesmo. Não faz mal nenhum você ter um time base, os jogadores que jogam com mais frequência, contanto que os que estão fora tenham o mesmo entendimento, consigam entrar com a mesma intensidade, e isso você ganha. Algumas vezes entrando em jogos, muitas vezes no dia a dia de trabalho, passando informações, nos treinamentos, enfim. Então eu acho que a leitura dele, por todo um cenário que a gente já destacou, né, para ele dar mais conexão aos jogadores, para ele também ter mais confiança, vence jogos e tem mais tranquilidade para trabalhar no dia a dia. Então eu acho que o processo inicial dele está muito correto. Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, esses jogos do Paulista é parâmetro para alguma coisa? Esse jogo que o Corinthians fez contra o Santo André, venceu por 3-1 e foi um jogaço. Na minha opinião, foi um jogaço. Esse jogo já é parâmetro para dizer que o Corinthians vai sim ganhar títulos. Agradeço. Era um rapaz magrelo, comprido. E a história eu agradeço. Vamos lá. Cheio de sonhos. Tem mais gente lá pra gente ouvir na Neoquímica Arena, bora. Eu queria que você contasse um pouco sobre a partida de hoje, nessa sua chance de jogar como titular. E bem no início fez uma defesa importante ali com o pé. Então, fizesse um panorama desse jogo. Uma partida excelente do nosso time. A gente acabou levando um gol no início ali. Soubemos ter cabeça para não empatar logo em seguida. E no segundo tempo voltar com toda a força que a gente tinha para poder virar e sair com a vitória da Arena. Esse é o seu quarto jogo, se eu não estou enganado, oficialmente com a camisa do Corinthians. Você tem um início muito parecido com o que o Cássio teve, né? Sem perder nas primeiras partidas dele. De que maneira isso te inspira também? Como você se prepara para se manter confiante? Afinal de contas, assumir essa posição de um ídolo não é a tarefa mais fácil do mundo, né? Não é. Muitos falam, sucessor, pô, ninguém vai substituir o Cássio, não tem. Eu tenho que chegar ali, dar meu melhor e fazer a minha carreira, porque para me tentar fazer a dele vai ser bem difícil ainda, mas se Deus quiser eu vou tentar chegar um pouco perto. Na altura eu sou assim. Eu queria que você falasse até disso, assim, porque a gente tava até brincando, pô, finalmente alguém vai puxar o nosso microfone mais alto que o Cássio aqui, né, que é o conhecido por ser um gigante. O quanto até isso, assim, de repente as pessoas, a gente vê até na arquibancada, assim, quando você passa do lado do Cássio numa saída de jogo, o torcedor fala, cara, o cara é gigante. O quanto isso é de certa forma, uma carteira de identidade ali pra você, caso você consiga se estabelecer como sucessor dele. Cara, pra mim o tamanho, pô, muitos veem problema no meu tamanho de 2,4, pra mim eu não vejo problema nenhum, só tenho vantagem. Graças a Deus a gente trabalha bastante dia a dia pra poder sempre ter agilidade e velocidade nas ações do jogo. E o Cássio também pra mim é gigante, com 96 também não é baixo, eu exagerei um pouquinho sem 2,4. Obrigada. Tá, então, o Carlos Miguel, que ele entrou hoje como titular, né, em campo. Eu olhei pra câmera errada, tá bom? O fã de esporte deve ter percebido, mas é que é tanta luz aqui na minha frente e ele é tão alto que eu fiquei tonta. Então eu estava falando pra outra câmera, mas tá tudo certo, eu já acertei a nossa câmera aqui. Como eu estava dizendo, o Cássio está pendurado, assim como o Rony e o Adson, por isso o Carlos Miguel ganhou a titularidade, já fez 4 partidas, sempre entrou muito bem e sai aqui bem humorado, acho que doidinho pra botar o chinelo. O Roger Guedes falou que ele só anda de chinelo, né? Mas é isso aí, Glaucio. Oi. A gente sabe a dificuldade. Estávamos dizendo dessa dificuldade que Lili, do nosso companheiro Felipe Brizola, ali da Rede Globo, que a gente estava ouvindo. Os deles, né? Carlos Miguel lá em cima. Depois volta, não tem nem referencial para falar esse povo. Braço, sabe? Todo mundo, né? Carlão. É legal fazer uma observação só, Glaucio, com relação a ele, porque 2 e 4, a gente olha e fala, poxa, até comentou aqui, pô, tem que tomar cuidado com as bolas embaixo, enfim. Mas os treinamentos de hoje, né? Então, assim, eles levam o jogador a ter essa agilidade, essa movimentação. Foi esse o tempo que, assim, o cara era muito alto, então ele era muito bom na bola aérea e embaixo ele tinha um pouco mais de dificuldade. Acho que os trabalhos evoluíram também, a preparação, e aí você vê isso em todos os esportes, né? A gente acompanha basquete, por exemplo, a gente viu uns caras gigantes e hoje esses mesmos caras gigantes fazem coisas que armadores faziam. O próprio Cássio, né, que não é do tamanho do Carlos, né? Ele é mais baixo, mas ele e é um goleiro muito mais velho, e o Cássio ainda é muito ágil por baixo. O Carlão é um goleiro ágil, e historicamente, né, o Corinthians ir contratar um goleiro revelado por um time do sul do país, grandão, dá certo, né? O Corinthians não foi ao Grêmio buscar o Cássio, mas o Cássio era do Grêmio. O Corinthians foi ao Inter buscar o Carlos Miguel, ele é muito grande, e assim como o Cássio, na época, há 11 anos, furou a fila dos meninos da base, que eram o Júlio e o Danilo, né, Danilo Fernandes, o Carlos Miguel furou a fila do Donelli e hoje é o reserva imediato do Cássio. Esse foi o 4º jogo dele e todas as vezes que ele entrou, ele
ele foi bem. Hoje trabalhou muito pouco, né? Teve uma bola no primeiro tempo, um escanteio no primeiro pau, estava 0-0, que a bola raspa na cabeça do Yuri Alberto e exige agilidade por baixo, e ele foi ágil. Ele é bom goleiro. Ele é bom goleiro. Ele pegou uma bola com a perna. E é jovem, goleiro alto assim, talvez mais pra frente, quando fique mais velho. A questão do peso, que foi um problema também do Cássio em alguns momentos da vida dele. Talvez complique, mas ele é jovem. É isso. Fernando Lázaro falando. Vamos ouvir o treinador corintiano. Tinha feito ali rapidamente uma avaliação, nada preocupante, foi mais preventivo mesmo. O lance que teve um choque ali, ele sentiu um incômodo, estava já na parte final, a gente preferiu não esticar ali até o final do primeiro tempo para aguardar e deixar ver o que acontecia, né? Preferimos já fazer a troca. E, claro, primeiro sinal, todas as avaliações que fizeram ali, tranquilizando no sentido de estar bem, nesse sentido que a gente vai seguir avaliando, claro, mas sem nenhum sinal de um risco em relação ao atleta. E para esse momento agora seria um time titular, mas isso é muito dinâmico e a gente sabe que essas trocas são iminentes e acontecem por vários motivos, e por isso a preparação de todos e essa disputa interna é muito sadia, né? Essas entradas entrando bem de vários atletas em vários setores vai potencializando os dois lados, né? Quem está buscando o espaço e quem está ali também buscando crescer. Isso é o que a gente tem buscado e por isso essa competitividade interna é muito sadia em todos os aspectos. Lázaro, boa noite, aqui à sua esquerda. Final de primeira fase é um bom momento para fazer alguns balanços, e eu queria pedir um balanço sobre um ponto específico desse Corinthians que começa a temporada. Porque hoje, antes do jogo, antes de começar a última rodada, o Corinthians era o time que mais trocava passes no Campeonato Paulista. Tem um número de gols marcados na primeira fase bem razoável, 19 gols, é mais do que o Palmeiras, que é o líder geral do campeonato, por exemplo. Mas era, antes do início da rodada, um dos 5 times que menos finalizam no Campeonato Paulista. Eu queria saber se você está buscando exatamente que o Corinthians seja um time criterioso com a bola no pé, porque hoje, por exemplo, 64% de posse de bola e 10 finalizações. 10 finalizações não é tão pouco assim, mas para um time que tem 64% de posse de bola, imagina se possa finalizar mais. Se você quer que o Corinthians seja esse time criterioso com a bola para finalizar com qualidade, ou se está faltando transformar essa troca de passe, essa posse de bola, em um volume maior de finalizações. Obrigado. Boa noite. É um pouco disso. Claro que a gente quer e busca finalizar mais, mas a gente quer buscar situações de finalização que sejam, como você colocou, criterioso ou boas escolhas, né? Então, ao invés de algumas finalizações, às vezes, que a gente sofre, por exemplo, que não fazem, né, não trazem um grande risco, a gente tem buscado construir bem e finalizações. Você pega as situações que essas finalizações geram, se você pegar das 10 e assistir, grande maioria com potencial real de gol. Então é um time que está se caracterizando por essa construção e a aproximação, dinâmicas da parte ofensiva, e finalizações é uma do Yuri, que até escanteio que ele não deu, pega no pé do goleiro, do Roger ali próximo. As finalizações são muito de chances reais. Quando estão em campo. Então, eu acho que esse é o processo mesmo. Não faz mal nenhum você ter um time base, os jogadores que jogam com mais frequência, contanto que os que estão fora tenham o mesmo entendimento, consigam entrar com a mesma intensidade, e isso você ganha. Algumas vezes entrando em jogos, muitas vezes no dia a dia de trabalho, passando informações nos treinamentos, enfim. Então eu acho que a leitura dele, por todo um cenário que a gente já destacou, né, para ele dar mais conexão aos jogadores, para ele também ter mais confiança, vence jogos e tem mais tranquilidade para trabalhar no dia a dia. Então eu acho que o processo inicial dele está muito correto. Com o departamento médico, de fisiologia, ele tem um time base, ele quer aumentar o nível dos jogadores que são teoricamente os reservas, para quando entrarem, darem conta do recado. Então, assim, é muito bacana vê-lo falar, né? Então, assim, a gente destaca muitas coisas do Fernando, mas quando ele vai para a coletiva, ele vai preparado, ele tem boas informações, dá boas entrevistas, não deixa o assunto de lado, não se esconde sempre muito honesto, é isso, né? sempre muito correto. Acho que se aqui há uma disputa, mas a disputa que talvez exista é entre Rony e Fausto Vera. Sim. Acho que no mais o time tá montado. E é interessante o que ele fala sobre não trocar todo mundo e a partir dessa troca completa dar as oportunidades. Vamos pensar sobre a
ótica do Matheus Araújo, que hoje foi titular. Qual é a melhor maneira de você testar e observar e adaptar o Matheus Araújo? É ele jogando no meio-campo titular do Corinthians ou ele jogando em um meio-campo totalmente mexido, né? E esse é um pensamento que o Tite sempre teve, o Fernando é total discípulo do Tite, então ele segue essa linha, que é mexer quando precisa mexer, mas não mexer demais, porque você descaracteriza tudo, e aí essas oportunidades são menos válidas, né? Então, você inserir um jogador reserva, um jogador jovem, no contexto principal da equipe, é a melhor maneira de adaptá-lo, por isso que ele mexeu pontualmente na escalação. Renata Ruel, também conosco aqui neste Sport Center. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Um beijo pra... Rapaziada, tá aí. Que ele tem que dar oportunidade, a molecada tem que dar sim, mano. O Corinthians precisa revelar jogadores, pô. Pô, olha só o que o Flamengo, o tanto que de jogadores jovens que o Flamengo vendeu, mano. Olha só o tanto. Olha o tanto que o Palmeiras revelou. Olha o tanto que o São Paulo ganhou de dinheiro vendendo jogadores jovens. E o Corinthians, quem foi o último que foi revelado? Se eu não estiver enganado, foi o Duqueiroz. E o último a ser vendido, se eu não estiver enganado, foi o Pedrinho, que foi lá pro Benfica. Teve o Malco também. E só. Me fale outro aí que eu não lembro. O Marquinhos, o zagueiro Marquinhos, saiu por preço de banana. A mesma coisa aconteceu agora com o Robert Renan, que é titular não, que foi convocado para a seleção brasileira principal. Eu falei no início, mano, nessa negociação do Robert Renan, eu falei que o Corinthians ia dar um tiro no pé e eu acho que vai dar mesmo, mano. E você, o que pensa? Comente aí. Use o espaço de comentário e dê a sua opinião. Valeu, rapaziada. Um forte abraço. Tamo junto. É nóis e...